E aí, Brenão? Bom dia, meu garoto. Anthony Pimenta. Opa, tem mais gente chegando aí. Tainara, Vivian. Bom dia, senhor Anthony. Bom dia, senhorita Tainara. Bom dia, Breno. Isabela também na área. Isabela. Anthony, quando você falou da questão lá de 2016, é a do tenista? É? Entendi. Senhorita Vivian, tudo jóia? Natália até uniformizada está. É isso aí. Você está na escola, Natália? Não? O que houve no cabelo? Não, tô na escola não. Ah, alisei. Ah, tá diferente, ficou bacana, viu? Dani. É isso aí, galera. Então vamos lá. Vamos nesta. Deixa eu abrir aqui. Para. Beleza. Show, show, show. Transmitindo. Anthony, essa questão que você falou de 2016, eu acho que ela se assemelha a esta do ano passado, de 2019. Ela tem pelo menos um mesmo conceito. Eu tentei resolver da mesma forma e não consegui, não. Entendi. Vamos lá, então. Vamos ver aí como é que a gente pode ajudar. 2019. Depois eu vou voltar naquela da semana passada, que eu estava olhando depois como que vacilo. Essa questão não é difícil, é simples, tá? Dos carros lá no stand, beleza? Mas depois a gente volta nelas. Tá aí, questão 2019, ano passado. Se encostar na tela aí, queima o dedo, de tão quentinha que é a questão. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos. 8 amigos, sendo que 2 deles são canhotinhos. Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. E aqui, Anthony, que tal a semelhança entre essa de 2016 que você falou e essa de 2019? Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores que sejam canhotos. Beleza? Qual é a semelhança, Anthony, dessa aí para 2016? Sempre quando ele diz que algo não pode acontecer. Ok? Eu acho que em 2016 era canhoto também, não era? Se eu não estou enganado, eu coloquei lá no final. Acho que eles também eram 2 tenistas que também eram canhotos. Ou seja, repetiu a questão mudando o esporte. Aqui é vôlei, lá foi tênis. Então, ele te diz que algo não pode acontecer. Quando ele te restringe dizendo, te proibindo de fazer algo, aí, Anthony, a estratégia e os demais, óbvio, né? É a gente ser teimoso, dar uma de teimoso e desobediente. Por quê? Toda vez que ele me pedir algo negando alguma coisa ou fechando alguma porta, a ideia sempre é a gente calcular o total de resultados
total de resultados. E desse total de resultados, total mesmo, tá? Sem levar em consideração nenhuma condição específica. Total geral. E desse total, a gente retira aquilo que eu chamo de resultados indesejados. Resultados indesejados é exatamente a ideia da desobediência. Nós vamos calcular aquilo que ele não quer que aconteça. Por exemplo, ele diz que não pode ter uma dupla formada por 2 canhotos. Nós vamos calcular isso. Quantas duplas são formadas por 2 canhotos? É isso que a gente vai fazer. Beleza. Aí a gente acaba retirando essa quantidade do total. Porque se eu souber quantos resultados eu tenho daquilo que não pode acontecer, então basta eu retirar esse povo do meu resultado total. Beleza? Então, toda vez que te pedir algo, te negando algo, te impedindo de fazer algo, você vai calcular esse algo e retira esse algo do total. Entendida a ideia? Beleza? Seria mais ou menos o seguinte. Pô, você entra numa sala de aula lotada, por exemplo, você entra numa sala de engenharia, uma turma, sei lá, de 80 alunos, numa turma de engenharia de 80 alunos, você vai encontrar lá, digamos, na minha época, na minha turma, você encontrava 2 meninas, por exemplo. 2. Hoje tem mais gente, mais meninas fazendo engenharia. Na minha época, numa turma dessa de 80, tinha 2 meninas. Então, se alguém chegasse na sala e fosse contar o número de meninos, ou seja, o trabalho seria muito maior do que simplesmente ele chegasse e contasse as meninas e retirasse do total. Ou seja, eu quero saber quem são os meninos. Mas me dá menos trabalho contar as meninas? Ótimo, eu conto as meninas e retiro do total. O que sobra são os meninos, que seria aquilo que a gente quer. A ideia é mais ou menos isso aqui. Ok? Diminuir o nosso esforço calculando o que a gente não quer. Entendido a lógica? Sim ou não? E Sim. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então eu quero aqui calcular o total de resultados, ou seja, o total de duplas que podem ser montadas para esse torneio. Aí depois eu vou verificar quantas duplas são formadas por canhotos. Beleza? Que a propósito, quantas duplas são formadas por 2 jogadores canhotos? Uma só tem 2 jogadores canhotos, então você só pode formar uma dupla com eles. Então, existe uma duplinha que não pode ser formada. Uma duplinha apenas. Não tem nem o que calcular aqui. Agora, eu quero saber o total de jogadores. Então, vamos formar a nossa dupla. Beleza? Primeiro, quantas duplas a gente consegue formar? Quantas duplas? 4. 4. Então, nós vamos formar, na verdade, 4 agrupamentos. 4 agrupamentos. Eu preciso formar a minha primeira dupla. A minha primeira dupla, eu preciso escolher 2 jogadores dentre um total de 8. 2 dentre um total de 8. Alguém me lembra a primeira pergunta da tabela, por favor? Primeira perguntinha. Vai usar obrigatoriamente todos os elementos. Ótimo. Então, Anthony, eu vou formar minha primeira dupla com 2 jogadores dentre os 8. Obrigatoriamente, eu utilizo todos? Não. Não. Qual é a segunda pergunta? Segunda perguntinha. Elementos repetidos. Elementos repetidos. A resposta dessa é sim ou não? Posso repetir elementos? Não. Não. Pessoas não tem nem o que discutir. Não podem se repetir dentro de um mesmo agrupamento. E a terceira pergunta. Se você formar um agrupamento e mudar só a ordem da sua escolha, isso gera um novo resultado, um novo agrupamento?
Nesse caso, nessa questão, sim ou não? Não. Não, jogador A e jogador B, se você escolher B e A dupla é a mesma. Então, quando eu mudo a ordem, apenas a ordem, e nada se altera, se a resposta da sua pergunta é não, que análise a gente faz? Combinação. Exatamente, uma combinação, quando a gente muda a ordem e nada se altera. É uma combinação. Só que essa combinação vai ser feita assim. No meu primeiro agrupamento, eu quero escolher 2 jogadores dentre um total de 8. Então, eu tenho uma combinação de 8 para 2. Só que escolhi a minha primeira dupla. Agora eu vou escolher a minha segunda dupla. Eu tenho que escolher 2 jogadores dentre os 6 que sobraram. Então, novamente, eu vou fazer uma combinação. Só que agora de 6 para escolher 2. Depois, eu vou escolher mais outros 2 jogadores. Só que agora dentre os 4 que sobraram. Combinação de 4 para 2. E, por fim, uma última dupla dentre os 2 que sobraram. Combinação de 2 para 2. Ok? Combinação de 8. Depois eu tenho que falar algo com vocês sobre combinação, tá? Vou calcular aqui separadamente. Combinação de 8 para 2. Rascunho. Fatorial de 8. Fatorial de 2. Fatorial de 8 menos 2. Isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6. Oi. É melhor primeiro abrir, tipo, colocar tudo para cortar o 6 aqui de baixo com o 6 do outro lado. Mas... Pode ser, tanto faz. verdade. Verdade. Você tem razão, Neto. Bom, já comecei. Deixa eu prosseguir. Aqui vai me dar 4. Vai ficar 4 vezes 7, ok? 4 vezes 7. 6 para 2, 4 vezes 7 ficou, né? Isso. 6 para 2, fatorial de 6, fatorial de 2 e fatorial de 4. 6 vezes 5 vezes 4. E fatorial de 2, 2 vezes 1. Ou seja, vai dar 3 vezes 5. Ok? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Cadê? Aqui. Estou calculando os meus agrupamentos. Depois eu tenho 4 para 2. Fatorial de 4, fatorial de 2 e fatorial de 2. 4 vezes 3 vezes fatorial de 2. Simplifiquei. E 4 menos 2 dá 2 novamente. Vai ficar 2 vezes 3. E, por fim, combinação de 2 para 2. Sempre que o N e o P forem iguais, não importa se é arranjo, se é combinação, o resultado vai dar 1. Ok? Então, eu consigo formar 28 duplas com os 8 jogadores iniciais. Depois, com os 6 que sobraram, consigo formar 15 duplas. Com os outros 4 que sobraram, consigo formar 6 duplas. E depois, com os que sobraram, uma duplinha apenas. Pergunto, eu junto esses resultados somando ou multiplicando? Nós juntamos através de soma ou de multiplicação? Multiplicação. Essa resposta foi meio... É porque desse jeito aí seria do jeito que eu fiz e eu não cheguei, mas tudo bem. Você fez do mesmo jeito? Até agora tá do mesmo jeito que eu pensei. Hum. E? Eu coloquei multiplicação, é uma coisa e outra dupla e outra dupla. E outra Eu acho que é
Tipo, eu acho que é uma explicação também, porque, por exemplo, você usou primeiro as 8 pessoas, aí Aham. depois 6, aí 4 e depois 2. Aí eu acho que seria uma explicação. Porque senão seria, tipo, uma dupla com 8 de 2 ou outra dupla de... Entendeu? Eu acho. Quem tá falando comigo? Vivian? Isso. Explica de novo dá a sua explanação de novo, que eu não Por entendi. exemplo, igual, tipo, a primeira combinação foi de 8 pessoas formando uma dupla, né? Uhum. Aí a segunda, 6 pessoas formando outra dupla. Tipo, se fosse. Aí, tipo, por isso que eu multiplicaria, entendeu? É tipo, formou primeiro uma dupla, aí, tipo, tirou 2 pessoas, formou. Aí, tipo, ou outra dupla, entendeu? Não seria ou outra dupla, seria mais outra dupla. Uhum. Não mais, mas multiplicação. Entendi. Bom, uma multiplicação como essa dá algo absurdo. Confere? Foi por isso que o meu também foi muito alto. E eu fiquei tipo, não entendi. Beleza. Anthony, se nós enxergarmos então dessa forma aqui, ó. Deixa eu separar aqui 8. Opa. Dividir aqui. Divido aqui. Aqui. Aí eu tenho uma duplinha, outra duplinha, outra duplinha, outra duplinha. Beleza? Bom, que eu digo, análise combinatória é algo um tanto quanto traiçoeiro. Eu gosto de análise combinatória, mas confesso que é alguém que, por exemplo, até ontem num grupo de professores, um camarada lá ele postou um vídeo, professores espalhados no Brasil, né? O cara postou um vídeo para o YouTube e o título do vídeo era assim, alguma coisa 1/5, era o primeiro vídeo de 5. Ele colocou bem assim, domine a matemática em 5 aulas. E o vídeo tinha apenas 12 minutos, tá? 1/5. Aí a gente começou a discutir no grupo. Falei, cara, pô, não faz um negócio desse não, porque isso é uma enganação total. Dominar a matemática em apenas 5 aulas, pô, isso inclusive fere até os órgãos de educação, que fazem ensino fundamental em, sei lá, 5, 6 anos, mais ensino médio, mais 3 anos. Dominar a matemática em 5 aulas, aí a gente começou a falar justamente de análise combinatória. Que os caras falam assim, rapaz, análise combinatória tem 20 anos, 30 anos que eu trabalho com isso e até hoje eu não posso dizer que eu domino a análise combinatória porque sempre pode ter uma surpresa, porque é interpretativo, não tem jeito. Então, uns enganadores aí. Mas a gente encontra isso aí sempre. A ideia aqui, uma possível ideia, que inclusive acho que até foi na resolução oficial do Enem, foi o seguinte: ele separou isso aqui em duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em duplas. E a ideia da resolução foi a seguinte: bom, vai vir dos 8 jogadores, vai vir um primeiro jogador e esse primeiro jogador vai escolher a sua dupla. Ok? Então, seleciona-se um jogador e esse jogador selecionado vai escolher a sua dupla. Então ele verifica o seguinte: bom, de quantas maneiras eu posso escolher um jogador qualquer pode escolher a sua dupla? Ele pode escolher a sua dupla de 7 maneiras possíveis. Confere, sim ou não? Sim. Esse cara aqui pode ser qualquer um dos 8. Tudo bem? Então, qualquer um dos 8 ali que começar a escolher sua dupla, ele tem 7 possibilidades de escolher a sua dupla. Beleza? Ótimo. Aí depois vem a escolha da segunda dupla. Bom, então já tem 6 pessoas no grupo. Dessas 6 pessoas, qualquer um deles agora vai ter a oportunidade de escolher a sua dupla. E ele então teria 5 possibilidades de escolher a sua dupla. Confere os 5, sim ou não? Sim. Aí depois vem a terceira dupla. Aí já sobram no grupo 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 4, ok?
um deles, qualquer um deles, tem a possibilidade de escolher sua dupla, ele escolhe dentre os 3 restantes. E escolheu a sua dupla, depois sobra uma última dupla. A pessoa que sobrou, ela não vai ter nem como escolher a dupla dela. A dupla dela, na verdade, já está definida. Vai sobrar uma pessoa e essa pessoa só pode escolher o cara que sobrou. Uma chance apenas. Então, as duplas vão sendo escolhidas passo a passo. Eu confesso que essa resolução não me agrada. Não me agrada mesmo. Entendeu? E fico até um tanto quanto desconfortável dessa maneira. Mas essa foi a resolução oficial do INEP. Foi divulgada, né? E aí, esse produto aqui dá... Quanto dá isso aqui? Deixa eu ver. 15 vezes 7, quanto dá isso? Dá 105. 105. 105. São 105 maneiras de escolher a dupla. Só que a gente viu que existe uma dupla que não pode acontecer, que seria ter os 2 canhotos. Então, desses 105, retiraria uma duplinha que é proibida de acontecer, o que então teria como resultado 104. Certo? Eu confesso que, resolvendo essa questão, eu faria por combinação. Óbvio que, encontrando o resultado desse, eu não encontraria resultado, teria que buscar outra forma de resolução. Mas eu confesso que eu fico desconfortável com essa resolução que foi trazida para o Enem. Professor, tá, mas, por exemplo, e se eu fosse fazer desse jeito que o Enem fez, por exemplo, as duplas já tirando as 2 pessoas aí da dupla? Como assim? Porque, por exemplo, a resposta não é 104. A Qual a resposta é resposta? 90. Tem 90. certeza? Aham. Agora, como é 90, eu não sei. A resposta é 90? Uhum. Eu tentei fazer, tipo... Porque, por exemplo, Uhum. a primeira resposta que eu achei também foi 105. Desse jeito. Aí depois eu não sabia como tirar, porque eu não sabia como escolher fazer os 90. Aí eu também pensei nesse 1. Aí eu, Entendi. Acho que eu aí eu sei. também marquei 104. Aí eu tinha visto que tinha que fazer as combinação e uma dupla sendo canhota. E eu não sabia como fazer mesmo. Anthony, então acho que deve ter feito isso aqui então. Ó, eu vou usar o mesmo critério que eu usei para formar todas as duplas, tá? Vou Ô, apagar isso Xande, aqui. Oi. posso falar o jeito que eu resolvi na prova, Deve, meu que querido. deu 90? Quando eu tava fazendo a prova, como não pode formar os 2 canhotos juntos, aí eu enumerei canhoto 1, canhoto 2 e destro de 1 a 6. Certo. Aí nesse daí eu fiz tipo esse que você fixou um e o outro escolhe, só que eu fixei um canhoto, os 2 canhotos em 2 duplas diferentes. Aí, por exemplo, o canhoto 1 tem 6 possibilidades de escolher destro. Uhum. O canhoto 2 vai ter 5 possibilidades. Já formei as 2 duplas. Sim. A terceira dupla vai ter o quê? O canhoto vai ter 3 possibilidades, né? Só que aí você tem que fixar o destro. Aí você fixa o destro 3, ele tem 3 possibilidades. Aí fixa outro destro, ele vai ter uma possibilidade. Eu pensei desse jeito, mas eu não Legal. sabia. Legal. Eu buguei na hora de colocar isso no papel. Legal, Dani. Gostei da forma de que você resolveu. Beleza. E aí nem É o precisa Breno, inverter a né? ordem, porque inverter a ordem é a mesma dupla, né? Ah, o Breno? Desculpa, Breno. Era Breno. É o Breno. Desculpa. Tranquilo. Anthony, eu vou aqui fazer do mesmo jeito que eu fizesse. Eu calculei o total. Como os canhotos não podem ficar numa mesma dupla, então eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir os canhotos. Tudo bem? E Uhum. beleza. Então, vou excluir os canhotos. Deixa eu ver, excluir. Aqui eu fiz todos os resultados. Aqui pode dar destro com canhoto e canhoto com canhoto. Ok. Se eu tirar... Espera lá, deixa
Deixa eu imaginar aqui. O do Breno foi show de bola, a resolução dele. Vou pensar aqui. Seis. Tá. Beleza. Bom. Na verdade, deixa eu colocar aqui mais um outro espacinho para formar as 8 duplas. Ok? Bom, suponha que uma das duplas seja canhoto com canhoto. Tudo bem? Uma delas. Então, agora eu quero saber de quantas maneiras eu posso ter outras duplas aqui sendo formadas. Então, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. A primeira delas. Bom, se eu já tenho lá uma dupla formada por canhotos, então o que pode acontecer aqui é, bom, se tem 6 jogadores restantes, qualquer um dos 6 vai escolher sua dupla, ele tem 5 maneiras de escolher a sua dupla, dentre os 6 que sobraram. Aí vamos formar a nossa segunda dupla. Aliás, a terceira, porque já tem uma de canhotos formada. A terceira dupla. Só que na hora de formar a terceira dupla, só tem 4 competidores ainda. Aí, qualquer um deles vai ter a opção de escolher o seu parceiro. Ele vai ter 3 opções de escolher o seu parceiro. E aí, sobra a última dupla, onde sobram apenas 2 jogadores. E aí, qualquer um desses 2 jogadores que sobram vai ter a chance de escolher o seu parceiro, ele só vai ter um possível. Então, aqui fixando uma das duplas de canhoto. Para formar as outras 6 duplas, os 6 jogadores se organizam dessa maneira. Aí, Anthony, realmente vai dar os seus 90 que você falou ali. Vai dar total. Isso aqui tinha dado quanto que eu falei? 105, né? 105. 105. E fixando uma dupla de canhotos, então consegue-se formar outras 15 duplas, sendo que uma dessas duplas é canhota. 105 menos 15, aí encontramos os nossos 90. Eu entendi, mas por Eu esse também, eu entendi, mas não aceito. Eu entendi, mas é o que eu falei, me sinto desconfortável. Acho que o método do Breno talvez seja mais aceitável. Eu tentei fazer pelo jeito que ele fez e tentei fazer por esse jeito que você estava fazendo, pelas combinações. Só que ia demorar muito, porque eu estava pensando que eles também iam permutar, aí teria que descontar isso. Uhum. Aí, tipo, eu deixei essa, acho que foi a penúltima questão que eu fiz, foi essa do pistão. Aí eu fiquei, tipo, não vou pensar mais, porque faltava, tipo, 2 minutos. Aí eu chutei na 104, porque ia ficar no senso comum. Uhum. Cara, eu pensei aqui em fazer uma permutação com repetição também. Quando o Breno falou ali sobre numerar os camaradas, por exemplo, colocar assim, canhoto 1, canhoto 2, e destro de 1 até o destro 6. De 1 até 6. E aí, por exemplo, se eu fizer aqui uma fila de 8. Uma fila com 8. Sendo que 2 caras juntos representam uma dupla, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu espalhar esses caras aqui, deixa eu ver como seria aqui, ó. É como se eu separar, como se eu quisesse formar 4 caixinhas de 2 elementos. Como se fosse organizar esses caras em 4 caixinhas de 2 elementos. Só que não podiam ficar caixinhas com 2 Czinhos juntos. Pensei em fazer uma permutação. Não sei se é possível, mas eu vou pensar isso com calma. Mas acho que dá para fazer uma permutação, sim. Com repetição.
Eu acho que é grande. Por isso que eu tinha te pedido para fazer ajuste tenista. Eu acho que a maior diferença, tipo, é que você tem que fazer 4 duplas, enquanto as tenistas tinham que É fazer, só tipo, uma uma. dupla só. Aí É. ficava mais fácil para pensar do jeito da combinação. Deixa eu aproveitar então nessa questão que você falou. Essa aqui, ó, né? É, assim. Isso aqui, de 2016. Ele diz assim, ó. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Beleza. Canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos, 6 são destros. Beleza. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, ali, ó, ele impedindo que algo aconteça. Não poderão ser ambos canhotos. Então, entra aquele conceito de faz o total de resultados menos aquilo que você não deseja que aconteça, aquilo que está proibido de acontecer. E como você disse, qual o número de possibilidades de escolhas do tenistas para a partida de exibição? Ou seja, você vai escolher uma dupla apenas. Você não tem escolhas recorrentes, né? Até porque a escolha das primeiras duplas impacta nas outras e nas outras, uma depende da outra. Aqui você vai escolher uma dupla. Aqui já entra a combinação. Por quê? Você vai escolher 2 dentro de um total de jogadores. Não entra todo mundo. Como trata-se de pessoas, não pode repetir elemento. E se você escolhe uma dupla e muda a ordem, o jogo continua sendo entre as mesmas pessoas. É uma combinação. Beleza. Então aqui, Anthony, fica mais simples realmente se a gente pensar que, bom, total de duplas que podem ser formadas é uma combinação dos 10 tenistas, desses 10 eu escolher 2 deles, ok? Se eu fizer isso, eu estou dizendo que eu estou escolhendo 2 dentre 10 tenistas sem levar em consideração nenhuma condição. Só que ele não quer que tenham 2 canhotos. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 2 canhotos? Bom, eu só posso escolher 2 canhotos de um grupo de canhotos. Então, dos 4 canhotos, de quantas maneiras desses 4, 2 deles podem se agrupar? Então, do total de resultados, retiraria aquilo que ele não quer que aconteça. Realmente fica mais simples porque só tem uma dupla a ser escolhida, né? E aí, aplicando a nossa regrinha da combinação, fatorial de 10, aqui a gente tem fatorial de 2, e 10 menos 2, fatorial de 8. Já que eu tenho fatorial de 4, fatorial de 2, e 4 menos 2, outro fatorial de 2. E nem resolveu, foi isso aqui mesmo. Essa aqui é a letra A mesmo, Anthony? Você lembra? É, A letra A? Então, beleza. Fica mais simples porque só tem uma dupla a ser escolhida. Esse aqui eu ainda fico um tanto quanto desconfortável. Eu vou tentar depois por uma permutação. Eu acho que fica mais simples. Ou também pela ideia do Breno. Do Breno me deixa mais confortável do que essa daqui. Essa aqui foi a resolução divulgada, na verdade. Entendeu? A do Breno fica mais fácil de engolir, pelo menos. Entendeu? Prof, Oi. você pode resolver a 9 da sua lista? Posso. Deixa eu ver aqui qual é a 9. Deixa eu só abrir ela aqui. 9. Análise combinatória. Deixa eu só encontrar aqui essa análise combinatória. Questão 9. A 9 e a 7 também, foram as únicas que eu fiquei com dificuldade. 9 e 7. Ok, deixa eu pegar aqui. 9 e 7. Tem o gabarito lá? Tem, né? Tem. Uhum. Nove. Depois eu volto nas outras lá do Enem também. 9. Beleza.
Ok. Diz o seguinte, então. Um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, um simuladinho, 10 questões, 5 alternativas cada e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com X na folha de respostas. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com A, 2 com B, 2 com C e assim por diante, 2 de cada. Nessas condições, a quantidade de folha de respostas diferentes, com a letra X disposta nas alternativas corretas, será igual a quanto? A condição aqui então, Natália, é o seguinte, das 10, você tem que ter 2 As, 2 Bs, 2 Cs, 2 Ds e 2 Es. Confere? Oi? Confere. Beleza. Só que você pode ter 2 As, esses 2 As podem estar na primeira e na segunda questão, pode estar na segunda e na oitava. Então, a ideia aqui é o seguinte, dentre as minhas 10 questões, o que tem que aparecer aqui, na verdade, são 10 letrinhas. Só que eu tenho que ter 2 letras As, que podem ficar em qualquer lugar, 2 Bs, 2 Cs, 2 Ds e 2 Es. Não sei se tem 10 aqui. Mas o que nós vamos fazer é, a gente pode embaralhar, pode aparecer em qualquer uma das nossas 10 questões, e embaralhar isso aqui, ou seja, fazer uma permutação entre essas letras, ok? Entre essas 10 letras, sendo que dessas 10 letras, Natália, a gente vai embaralhar 2 letras As que se repetem, nós vamos embaralhar 2 letras Bs que se repetem, 2 Cs que vão se repetir, 2 Ds e 2 Es. Ok? Por quê? Por que a permutação com repetição? Quando você faz a permutação com repetição, você exclui o seguinte. Ah, beleza. A e A. E se eu embaralhar novamente o A e os As ficarem nessa posição? Então, essa divisão aqui por essas repetições é justamente que se você fizer essa ordem, você não conta novamente com esse elemento, mesmo que os demais acabem se embaralhando também, ok? Porque esses As não são diferenciados. Entende a ideia da permutação com repetição? Entendi. Então, eu tenho aqui, ó, fatorial de 10, que é o total, embaralhar os 10, mas eu retiro as permutações desses elementos repetidos. Aí a gente vai simplificar esse processo aí. Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bom, um deles se anula. O outrozinho eu posso simplificar com 4. Um outrozinho eu posso simplificar com 6. Um outrozinho eu posso simplificar com 8. E um outrozinho eu posso simplificar com 10. Tá aqui os 5 doisinhos lá de baixo. Então fica 5 vezes 9, vezes 4, vezes 7, vezes 3, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Sabe quanto dá isso? Tem ideia? 5, 9, 4, 7, 3, 5, 2, 3. Vê para mim quanto que é isso, por favor. Da letra B. 113.400. 113.400. Beleza. O Enem, antes dele ser oficial, antes de 2009, trouxe uma questão dessa daí, só que ele perguntava o seguinte, eram menos questões, não era tudo isso aí, acho que eram 5 questões só, com 5 alternativas, e ele dizia o seguinte, era para você avaliar, dizia assim, quantas, numa escola tinha, sei lá, 300 alunos, digamos, e foi feita uma provinha com 5 questões de múltipla escolha.
Aí ele dizendo o seguinte: se cada aluno marcasse um gabarito diferente do outro, ok? Então, suponha que marcassem gabaritos diferentes dos outros. Aí ele pedia para avaliar o seguinte: como ele disse que na escola tinha 300 alunos, digamos, ele dizia o seguinte, que existiria a possibilidade de cada aluno da escola ter marcado um diferente do outro, ou se existia a possibilidade de, por exemplo, ter algum gabarito repetido. Aí dependia de quantos gabaritos diferentes poderiam existir, comparado com os 300 alunos da escola. Se o total de gabaritos, digamos, fosse 270, então existiria a possibilidade de cada um ter marcado um diferente. Se o total de gabaritos existentes fosse 320, na escola tem 300, então com certeza os 20 restantes alguém iria repetir. Então caiu uma questão semelhante. Oi? Parece muito também uma pergunta que tinha dos alunos. É praticamente a mesma coisa, as questões do Enem. Os alunos descobriam onde estava um brinquedo, nos cômodos. Lembro disso aí. Aí tinha uma quantidade de Então, alunos, perguntava. essa é o número 7 que eu falei pra fazer. Essa é a 7? Deixa eu ver aqui É, então. De 2012, tá aí. Legal, legal. Então vou te dar um print nela aqui. Embora a análise combinatória seja complexo, e é complexo mesmo, quem disser ao contrário não sabe do que está falando. Porque está enganando e não sabe o que está falando. Pelo menos, a gente olhando assim ao longo dos anos, o Enem, pelo menos, ele segue um certo padrão assim de exigência das questões. Elas se assemelham um pouquinho, tem algumas semelhanças de uma questão para outra. Às vezes usa o mesmo conceito, mas muda um detalhezinho diferente. Então, dá para a gente ter uma certa noção. Por exemplo, eles gostam da tal da permutação com repetição, entendeu? Esse negócio da exclusão que a gente resolveu aí nessa do tenista, lá do vôlei de praia, não poder ter alguma coisa, essa ideia da exclusão também é algo muito recorrente, ok? Então vamos lá, só pegar o cabeçalho aqui para poder ficar padronizado. Enem de 2012, já tem um certo tempinho já, 8 aninhos. Diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou é exatamente isso aqui que eu estou falando, isso aí. Convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Isso aí. Então tem 280. Suponha que existam 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Ok. Aqui que está o detalhe. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Embora você tenha 5 objetos disponíveis, apenas um deles vai ser escolhido para ser escondido. Embora você tenha 6 personagens disponíveis, apenas um deles vai ser escolhido. E embora tenha 9 cômodos, apenas um deles será escolhido. Então, quando você tem uma certa quantidade de elementos, se você quer pensar apenas um elemento, não importa qual análise você vai fazer. Você pode usar arranjo, você pode usar combinação, você pode usar PFC, fique à vontade. Então, quando se escolhe um elemento, o tipo de análise não importa. Inclusive, nós vamos levar isso depois para as probabilidades. Quando você escolhe um elemento de um grupo, a gente não precisa usar análise combinatória para o cálculo de probabilidade. Agora, quando do seu grupo você escolhe mais de um, aí a gente tem que usar análise combinatória, saber a análise exata a ser utilizada. Então aqui você pode usar PFC, arranjo ou combinação, só não pode usar permutação, porque permutação obrigatoriamente tem que usar todos. E como a gente pode escolher qual usar, o princípio da contagem talvez seja o melhor. Beleza? Então o objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa. Então só existe uma combinação, existem várias combinações disso aí, objeto, personagem e cômodo. Ok? Porque você tem que escolher um personagem. Você tem que escolher um personagem
e escolher um objeto que vai ser escondido e escolher um cômodo da casa, beleza? Para que a brincadeira se feche. E diz que todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Eu não posso dar a mesma resposta que uma outra que já foi dada. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez, ou seja, só tem os 200 mesmo, 280. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Bom, então vamos lá. Se o objetivo é escolher um personagem e um objeto e um cômodo, você tem quantos personagens? 6 possíveis para você escolher. Objeto, você tem 5 possíveis para serem escolhidos. E cômodo, você tem 9 possíveis para serem escolhidos. E como é ligado pelo E, é um produto. Então, isso vai dar 30 vezes 9, 270. Ou seja, existem 270 resultados. Se eu quisesse fazer por combinação, uma combinação de personagens, são 6 personagens, para escolher um. Objetos, são 5, para escolher um. E cômodos, são 9, para escolher um. Toda vez que é combinação ou arranjo de N para 1, o resultado sempre é igual ao valor do N. Por isso que não faz diferença se você vai usar combinação, arranjo, PFC, não importa. Só não pode usar permutação, porque não faz uso de todos. Então, existem 270 combinações de personagem, objeto e cômodo. São 280 alunos, então significa que tem 10 alunos a mais do que respostas diferentes. Por isso que ele disse que alguém vai ter que acertar, com certeza. Porque tem 10 alunos a mais do que respostas distintas. Ok, Natália? Prof, Oi. é porque no gabarito tá falando... Ah, não, tá certo. Eu tinha marcado essa que eu confundi o gabarito. Sim, você confia sempre no seu taco. Beleza? Isso daí é um que entra dentre as competências e habilidades. Existem ali habilidades que, na verdade, dizem a mesma coisa, só que são trazidas de maneira diferente. Por exemplo, tem 2 habilidades lá que falam sobre análise combinatória. Só que uma delas é aplicar conceitos, não sei o quê, tal, beleza. E o outro é avaliar a razoabilidade de tais resultados. Essa aqui é o de avaliar. Por quê? Você calculou os resultados. Ótimo. Só que agora você está avaliando o que acontece com esses resultados. Ou seja, que no fundo é a mesma coisa. Eu acho besteira essas habilidades que dizem a mesma coisa, só que traduzidas em respostas diferentes. Eu acho isso uma besteira. Eu acho que é inchar demais alto, sendo que você está calculando a mesma coisa. Estou fazendo análise combinatória. Óbvio que a matemática não é só um número, um cálculo. Eu preciso avaliar o resultado daquilo que eu encontrei. Se é coerente, se não é coerente, entendeu? É isso que diz essa segunda habilidade da análise combinatória, mas que está atrelada ao anterior. Não tem jeito. Beleza? Então, esse é outro tipo de questão também que é muito comum dentro da nossa combinatória. Calcular e, ao final, avaliar isso aqui. Caramba, 10h53. Ixi. Desculpa. Aqui ainda tinha mais... Deixa eu ver. Tinha mais 3 para eu fazer. Tem uma de 2019, tem uma de 2016 e tinha uma outra aqui de uma faculdade que foi do ano passado, recente, isso aqui. Que também é outro tipo que o Enem gosta também, de formar grupos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um PDF disso aqui, acho que eu não gerei ainda para vocês não, né? Dessas anotações aqui. Ou sim ou não? Não. Então, vou gerar esse PDF aqui, tem essas 3 ainda por fazer, ok? E aí na sexta-feira a gente corrige esses aqui, beleza?
Valeu por enquanto. Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês todos. Envio agora lá no grupo para vocês com essas 3 que faltam aqui. Joia? Valeu. Até logo mais. Tchau, tchau.